Bom, meu nome é Thalita, eu tenho 24 anos. 24? É isso mesmo? Não, tenho 23, vou fazer 24. Ai, já tô perdida. Bom, eu tô no santuário, eu moro no santuário com as irmãs faz 5 anos e meio, mais ou menos. E Mas agora, nesse tempo de pandemia, eu tô em casa, né, com os meus pais e também porque estamos nos preparando para fazer a nossa formação na Alemanha. Então, acho que é isso. Eu tenho 4 irmãs, a mais nova tem 3 anos e a mais velha tem 27. Acho que é isso, mais ou menos. Cara, você podia. Olha lá, ah, Laís, oi, Laís. Boa noite. Olha, Olha você aparecendo por aqui. Ô, Thales, você podia fazer uma oração inicial pra gente começar, por favor? sim, claro. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Querido Jesus, querida Mãe de Deus, espiritualmente diante de vós, nós queremos pedir as luzes do Espírito Santo para que esse momento seja conforme a vossa vontade, para que tudo comece e termine no vosso coração e para que possamos estar sempre com os corações abertos a cumprir a sua vontade, o seu desígnio em nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no Como é princípio, agora e sempre. sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Thales, então, como o nosso tema é vocação, você podia começar contando aí um pouquinho do seu testemunho, da sua vocação, como que foi. Como é que é? Desde criança já tinha essa vontade, ela surgiu. E aí depois também, se puder no final, também deixar um recado aí para as meninas que talvez tenham essa vocação assim escondida no seu coração, mas está assim para fora, entende? Sim, pior que é, tem muita. E olha que tem gente, né? Bom, Pois é. na verdade, assim, eu nunca pensei em ser irmã, nunca pensei na vida religiosa. Na verdade, desde sempre eu queria casar, queria ter muitos filhos, mas, assim, eu me recordo que eu tive um profundo encontro, primeiramente, né, com Deus. Assim, eu cresci na igreja católica, mas houve um determinado momento na minha vida que eu me afastei muito. E quando eu me reaproximei, né, foi assim, a partir de um encontro realmente muito profundo, muito pessoal com Deus, com Jesus. E a partir disso foi quando eu comecei a me abrir para a igreja, na verdade, né, me abrir, né, para Cristo. E é assim, e eu comecei a tocar na igreja, comecei a assim, participar de algumas pastorais também dentro da igreja, comecei a servir. E também comecei a ser dirigente de apóstolas, né, do movimento de Shansta. Mas assim, nunca pensei. A primeira vez que aconteceu, assim, que eu senti algo, foi num encontro de jovens que teve. E nesse encontro foi em Brasília. E lá tem um determinado momento que eles falam, né? Aquele que se sentir tocado, né? A vida religiosa ou sacerdotal, que se levante. Nós estávamos em torno de 5.000 jovens, era um lugar aberto. E, meu Deus, E assim, eu fiz um silêncio, né? E quando ele fala isso, eu não sei o que aconteceu, eu senti que eu tava levantando. E eu segurei firme na grama, assim, que nós estávamos, né? Num lugar aberto, eu segurei e falei, não, pelo amor de Deus, né? Isso aqui não é pra mim. E, e assim, a partir daquele dia eu falei, nossa, vida consagrada, vida religiosa, meu Deus, não, nada a ver, não é pra mim isso aí, é coisa da minha cabeça, foi o momento. E bem nesse tempo eu comecei a conhecer um garoto. Um garoto não, né? Já era um homem, né? Mais de 20 anos. E bom,
assim, eu comecei a conhecer ele, então aquilo abafou, né? Aquele momento, aquele sentimento. E eu também, assim, sempre tentei fugir disso, não pensar muito sobre isso. E eu comecei a namorar, né? Eu comecei a me relacionar com ele. Assim, ele era um rapaz da igreja, é um rapaz da igreja, né? Ainda muito bom. Então a gente tinha muitos planos, assim, de se casar, ter filhos, de sermos missionários. Então, assim, a gente tinha sempre, assim, os mesmos ideais, mas a gente então foi para a jornada juntos, e na jornada no Rio de Janeiro, mais uma vez, eu senti muito forte, foi no momento vocacional, eu me senti muito chamada e eu comecei a chorar. Eu chorava, eu não entendia por que eu tava chorando e tudo mais. E aí eu abaixei a cabeça, eu lembro que eu tinha ganhado uma blusa de uma... Porque na jornada a gente troca, né, coisa, e eu tinha ganhado uma blusa, eu coloquei a blusa, e era gigante, né, porque sou muito pequena. E aí eu lembro que eu coloquei a blusa assim, e eu chorei muito. E chegou uma pessoa, assim, no pé do meu ouvido e disse: a sua hora vai chegar. E aí eu já fiquei assim: meu Deus, o que é isso? Nada a ver. E aí eu fiquei muito, assim, muito em choque com aquele sentimento, com aquela inquietação. E naquele mesmo dia, o rapaz que eu tava namorando, né, assim, ele me deu uma aliança. E nessa aliança, né, assim, não estava escrito o nosso nome, estava escrito em hebraico, né, escrito Shema Israel, né, escuta Israel, porque a gente queria, dentro do namoro, escutar a voz de Deus. Eu falei, pronto, né, eu não sei agora para que lado que eu vou. Mas assim, eu sempre pensava, não, é coisa de momento, isso aí não é para mim, eu vou casar, ter filhos, enfim. Mas depois disso eu comecei continuei com as coisas da igreja e a gente começou a se preparar para os 100 anos do movimento de Shansta, em que a gente iria, então, para lá, porque nós fomos escolhidas para ir. Então, a gente tinha que trabalhar muito e para conseguir o dinheiro, porque era uma viagem cara, é uma viagem cara, né? E a gente não tem muito recurso, a gente tem que, né, batalhar. Então, né, toda essa preparação. O meu namorado foi fazer um intercâmbio na África do Sul. E foi um momento que eu comecei a perceber também como o que eu, assim, comecei a rezar mais em relação à minha vocação. Então, toda noite eu abria a Bíblia e rezava e sempre caía a palavra de destruição. E eu ficava assustada, eu falava, meu Deus, mas o que eu tô fazendo de errado? Que o Senhor, assim, que vai destruir, E eu não entendia muito bem por que isso que estava acontecendo. Depois eu entendi que eu estava querendo construir aquilo que era a minha vontade, e Deus, na verdade, ia destruir tudo aquilo para construir o plano dele. E então, nessa preparação para Shansta, nós fomos para lá. E lá, assim, parece que quando você pisa lá, nossa, é assim, o mundo, não sei, pra mim calou tudo dentro de mim. Eu tava no meu lar, eu me sentia realmente nos braços da Mãe de Deus. E foi então que eu falei, olha, eu não quero então mais me preocupar com a minha vocação, mãe. Então eu entrei dentro do santuário, eu peguei um papel em branco e entreguei. Olha, escreve tu a minha história, porque não quero buscar eu mesma, mas que seja tu, mãe, que escreva a minha história. E então eu enterrei esse papel em branco atrás do santuário original. E assim, depois disso eu entreguei, aí eu aproveitei, não pensava mais em vocação, que fosse para ser, ia ser. E quando eu voltei de lá, eu, assim, tava muito inquieta, muito inquieta. E aí eu fui conversar com meu namorado, eu disse que eu acho que eu não conseguia mais continuar. E eu não entendi, porque eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E para ele, assim, ele não entendeu também, porque eu estava terminando sem motivo nenhum.
Falei, não tem mais como levar isso pra frente. Então nós terminamos e eu decidi fazer uma experiência com as irmãs lá no santuário. E aí eu não fui sozinha, claro. Eu chamei minha irmã pra ir junto comigo. E nós fomos e eu conversei com a irmã falou, olha, passa uma semana aqui pra você ver como que é a vida das meninas, né? Ah, tudo bem, beleza. Aí fomos eu e minha irmã lá e, nossa, foi muito bom, foi muito legal. Assim, as meninas, muito gente boa. E daí, só que eu só pensava assim, meu, nada a ver pra mim, tipo, ela é muito santa, tem que ser muito santa pra ser religiosa, pra viver uma vida consagrada. Não é pra mim, né? Eu sou muito pecadora, enfim. E aí eu falei, não, tenho certeza que eu fui instrumento de Deus na vida da minha irmã, que ela que vai se consagrar. Tenho certeza, eu fui instrumento de Deus. Mas só que depois, quando eu voltei, eu ainda estava muito, muito, muito inquieta. Eu falei, mas o que o senhor quer? E me incomodava, me incomodava, me incomodava. Falei, olha, então, próxima vez que eu for no santuário, né, eu vou fazer uma experiência de verdade se tiver rosas amarelas dentro do santuário. Falei, pronto, se for isso, eu vou fazer, vou me abrir mesmo, entregar e fazer uma experiência. E eu rezava muito, muito. Eu ia na missa diariamente. Eu necessitava de Jesus, assim. Era uma vontade de estar com Deus, né? Assim, de estar na igreja, de estar com Jesus. E esse era o meu maior anseio. Então eu pedi, eu falei, olha, se o senhor quiser que tem rosas amarelas, aí eu vou fazer uma experiência de verdade. Se não tiver rosas amarelas, eu sei que a minha vocação é para a vida matrimonial. Assim, bem São Tomé mesmo, né? E eu lembro que eu fui no santuário com as minhas irmãs. E lá, assim, era o último dia que fica o presépio, né? Era dia de Reis Magos. E quando eu entrei no santuário, a primeira coisa que eu fiz foi procurar se tinha rosas amarelas lá dentro. E eu olhei assim, né, de frente e falei, não tem. Então, minha vocação é matrimonial, tenho certeza. É isso. E no fundo eu fiquei assim um pouco chateada. Mas falei, não, se é isso que Deus quer, então. E aí a minha irmã de repente me cutucou assim, falou, Thalita, olha ali do lado. E aí eu virei pra olhar. Tinha um presépio pequeno no canto. E ali então tinha 3 rosas amarelas. E aí eu olhei e falei. E eu, assim, eu não falei nada, né, na verdade. Eu comecei a chorar lá dentro e dar muita risada. E, assim, imagina, né, dentro do santuário, lugar de silêncio, oração, e eu, assim, eu comecei a chorar e rir. Eu falei, pronto, não vou entrar agora, deve ser expulsa antes de entrar, né? Mas, assim, e aí depois daquele dia eu realmente me decidi e falei, não, eu vou fazer uma experiência de verdade. Eu vou falar pra irmã que eu vou lá, vou morar por um mês para ver se realmente é isso que Deus quer. E foi um processo, assim, um pouco doloroso com os meus pais, na verdade, também. Mas aos poucos eles também foram aceitando essa ideia. Embora eu contei para eles no último momento, quando eu já tinha resolvido tudo, tinha pegado todos os papéis, já tinha mandado fazer saia. Então, primeiro eu preparei tudo para depois contar para eles. E desde então, desde o primeiro dia que eu cheguei no santuário para morar, tudo aquilo que antes eu sentia que faltava na minha vida, que assim, que parecia que eu não estava completa, quando eu fui lá e me abri verdadeiramente para fazer essa experiência, eu senti que não me faltava mais nada. Eu senti que eu tinha encontrado o meu lugar e assim, eu estava muito em paz, né? E aquilo foi o que me deu muita confiança de realmente estar ali. E o que era para ser um mês, aí tá durando 5 anos, então agora esperar até que possa realmente, né, ser irmã de Maria. E acho que é isso. Thalita, você podia contar um pouco, assim, para o pessoal que não conhece, como que é, assim, o caminho que se faz lá dentro, é juvenista, como
funciona o processo? Você é candidata, né? Você podia explicar um pouquinho para o pessoal como que funciona todas as etapas. Uhum. Bom, assim, você pode ir conhecer, né, as irmãs, elas têm uma casa de formação lá, e tem a Casa da Juventude. Na Casa da Juventude, você pode... Agora mudou bastante coisa, porque como se tornou Casa da Juventude, mas antes lá era o Juvenato, que é onde as meninas que se decidem a fazer uma experiência podem morar lá, pode ficar um tempo e discernir a sua vocação. Mas geralmente passa por essas etapas. Se mora lá por um tempo, né, no Juvenato, e daí depois de juvenista você é candidata, né? Então é quando começa a candidatura quando você já tem um curso, ou seja, quando tem no mínimo 5, 6 meninas para começar a formação. Se não tiver essa quantidade de meninas, não se começa, né? Por causa da formação desses cursos. E é por isso também que eu tô esperando já há algum tempo, porque nunca forma, a gente sempre fica em 4 e sai e entra, né? Mas aí, a partir do momento que entrou na candidatura, daí já é fechado com aquele grupo de meninas. E aí se começa, né? Candidatura, daí postulado, são 6 meses de postulado. Depois noviciado, mais 2 anos. Daí, depois do postulado, na verdade, se recebe, né, as vestes, aí tem a vestição. E daí começa, aí tem o noviciado por 2 anos. E aí a irmã é incorporada, realmente, na comunidade. E aí depois tem mais 6 anos, mais ou menos, até a incorporação perpétua delas. Daí é isso. Qual a idade que pode ir para ser juvenista? Olha, difícil de responder essa pergunta, porque agora a gente não tem juvenista, mas porque as irmãs estão mudando um pouco, adaptando. Mas a partir, depois que você termina o ensino médio, você já pode entrar para fazer uma experiência e morar com as irmãs. Ah, tem que ter o ensino médio completo. Tem que, hoje sim, precisa ter o ensino médio completo. Mas antes disso, você pode, porque elas sempre fazem encontros vocacionais. Então, você pode ir no santuário, passar um final de semana, por exemplo. Pode passar o final de semana, mas morar efetivamente só depois realmente do ensino médio. Mas antes disso, sempre tem encontro. Se você conversar com a irmã e falar, irmã, gostaria de passar um final de semana para conhecer melhor a comunidade, para discernir, para ter um momento também. Daí elas permitem também e acompanham. A irmã responsável, ela acompanha. Se uma juvenista quiser fazer faculdade, por exemplo, ela pode? Pode, sim. Nós tivemos juvenistas que fizeram faculdade. Tem uma candidata que agora, né, que é a Larissa, não sei se ela tá aí, mas ela fez faculdade, estava fazendo, né, faculdade de publicidade e propaganda. Daí agora, como a gente vai começar todo o processo de formação, tinha iniciado a candidatura, daí ela trancou, né? Mas posteriormente, se for possível, ela retoma os estudos normalmente. Mas daí se faz a faculdade ou lá, ou você pode também ser acompanhada fazendo faculdade, como foi o caso também de outra candidata, que ela estava fazendo arquitetura, mas ela fazia na cidade dela, no Paraná, mas ia para lá fazer todo o acompanhamento todo mês. E o seu curso já fechou? Então, na verdade, aqui no Brasil, não. Nós estamos em 3, mas como agora vai ser internacional, e é por isso que a gente vai para lá, para a Alemanha, aparentemente tem mais meninas, e aí vai se fechar o curso, né? Porque daí lá vai começar uma nova candidatura. Ah, vocês vão fazer a candidatura lá na Alemanha? Sim, e todo o processo de formação lá. Oi? As formações vão ser em alemão. Não entendi a sua pergunta. As formações vão ser em alemão? Vão.
Reza pra gente aprender bem. Então vocês conseguiram fechar o curso porque eles abriram internacionalmente. Isso. Na verdade, esse curso na Alemanha, né, esse processo de formação lá, ele já existe com meninas de outros países, mas que, por exemplo, das Filipinas, ou Vietnã, Suíça, ali parte da Europa, mas é a primeira vez que a América Latina tá indo, que é a gente. Porque também a Ai, gente que legal. tá esperando há um pouco de tempo. E aí, como é que foi que você falou mesmo? Candidatura, quanto tempo que é? A candidatura? É. A candidatura dá uns 3 meses, mais ou menos. Daí começa o postulado 6 meses. E aí a vestição. Então, Mas provavelmente aí, postulado, você vai fazer lá também, tudo lá. é tudo lá. Até o final do A instituição noviciado. vai ser lá. Então, é isso que a gente não sabe. Talvez a vestição seja aqui no Brasil e torcemos, estamos rezando para ser e vamos apelar bastante para ser, para a gente poder fazer a vestição aqui em Atibaia. Mas se não tiver como, daí vai ser lá. E aí, mas aí, se fosse a vestição aqui, a gente viria, faria a vestição, mas depois voltava para lá para terminar o noviciado. Não, a pergunta é a seguinte, caso tenha alguma menina assistindo essa live que queira entrar no seu curso, ainda dá tempo ou já fechou? Nesse curso não dá mais tempo. Daí Entendi. seríamos só nós. Mas tem algumas meninas que estão sendo acompanhadas pela irmã também. E quem sabe posteriormente um novo curso, seja para ir para lá ou seja para fazer aqui no Brasil mesmo. Mas se tiver meninas interessadas, né, pode entrar em contato também, mandar uma mensagem. E a gente encaminha também para a irmã, que ela acompanha. A gente pode no final da live falar assim, ó, quem sentiu o chamado fica de pé no momento. Aí quem sabe alguém se levanta e sabe, Sim, né? sim. É difícil, né? É, É difícil alguém se manifestar assim. Porque geralmente é uma sementinha que ela fica incomoda e até a pessoa realmente se abrir e falar. Porque esse tema que vocês colocaram, né, a coragem de dizer o sim, na verdade é exatamente isso, né? Porque muitas vezes Deus nos chama, mas a gente tem tanto medo e tem tantos planos também, principalmente no mundo que a gente vive, onde fazer uma faculdade é muito importante, onde você ter, né, um ensino intelectual e um bom emprego e assim, e constituir a sua vida. Assim, é tão. A gente busca tanto, porque dentro de nós a gente anseia essa felicidade, né? Todos nós, a gente busca ser feliz, busca amar e ser amado, né? Mas Deus especificamente chama algumas jovens, ou alguns jovens, né? Que também é vida consagrada para os meninos, mas assim, aquilo que incomoda e que muitas vezes a gente vai abafando realmente por causa disso. Por isso que é importante se lançar, né? Como o pássaro. O pássaro, desde sempre, ele nasceu para voar, né? Mas até então ele está em cima de um ninho e ele precisa se lançar para isso, para ele entender que a asa dele bate e ele voa, né? Então, muitas vezes é necessário esse impulso de você se lançar e se abandonar no plano de Deus para que você entenda que você nasceu para aquilo. Porque muitas vezes também a gente tem uma chave na mão e fica tentando abrir aquela porta e não abre com aquela chave, né? Que a chave da nossa, que a chave que abre a porta é a nossa vocação, da nossa felicidade, né? Da onde a gente realmente vai ser plenamente feliz, porque Deus sabe que é por aquele caminho que nós vamos ser verdadeiramente felizes e alcançar a santidade também. Mas assim, o que eu diria para a menina que pensa ou que talvez, não sei, né, se questione sobre isso, é realmente fazer uma experiência, né, de se entregar
nas mãos de Deus, se abandonar e não pensar também muito, por que será que eu vou fazer isso? Ficar fazendo contas e cálculos e projetos e, se eu fizer assim, assado. Não, sabe? Só se lança. Vai, né? Que assim você vai entender qual é o voo que você pode alçar, né? E a vida consagrada, ela não é nada mais, nada menos do que realmente se lançar no plano de Deus e se doar inteiramente a Ele e para a salvação das almas. Como diz São Paulo, né? No matrimônio não tem como você cuidar só das coisas de Deus, você cuida das coisas do mundo e das coisas de Deus. E daquele que se consagra, né? Ele cuida estritamente das coisas de Deus. Então, se alguma menina sente que a sua vida pertence realmente a Jesus e sente que quer só estar perto dele, quer viver totalmente a sua vida para ele, se lance, né? Se jogue nesse amor, porque vale muito, muito a pena. Muito a pena. Eu sou muito feliz. Uma coisa assim que eu gostaria de comentar, que eu vi um padre falando esses dias, que muitas vezes a pessoa tem medo, né? Nossa, mas olha quanta coisa que eu vou ter que abrir mão. Eu vou ter que abrir mão de ter uma carreira promissora. Olha, eu vou ter que abrir mão de morar com os meus pais. Vou ter que abrir mão né, de ir para as baladas. Quantas coisas a gente fica, pondo empecilho, né? Mas eu vou ter que abrir mão. Mas você está sendo chamado, está sendo chamado, está sendo chamada, mas você tem medo de abrir mão. Mas, gente, vocação, qualquer um que você escolher, a vocação é um abrir mão para algo ou alguém, né? Quem se sente chamado ao matrimônio também vai abrir mão de muita coisa por esse alguém, né? Imagina, você escolhe o matrimônio, você está abrindo mão de ficar com outras pessoas e ficar com o mesmo homem pro resto da sua vida. Isso também é um se lançar, né? É também uma entrega, né? Então, muitas vezes as pessoas têm medo disso, né? E até o padre comentava, né? Que a pessoa, às vezes, fica assim, eu tenho medo de perder minha vida, né? Escolhendo tal caminho, tenho medo de perder minha vida, tem medo. E a vida está passando, o tempo está passando, e você está perdendo sua vida, porque você não se entrega à sua vocação. E aí você, com medo de perder sua vida, deixa o tempo passar e aí você perde ela mesmo, que você não teve a coragem de dizer sim, né? E uma coisa interessante que você falou isso, faz a experiência, né? Não é vergonha nenhuma voltar. Vai lá, faz a experiência, pronto. Eu fiz e vi que não era isso, pronto, voltei, não é vergonha nenhuma. Não é porque você fez uma experiência de um mês no santuário que agora você é obrigada, né? Ou qualquer, né? Ou os meninos que nos assistem também, a experiência de fazer o propedêutico num seminário, né? Então, assim, não é... Aliás, chama isso, né? Propedêutico, justamente por isso, né? O dos meninos é um tempo de experiência. É justamente isso, é antes da filosofia, antes da teologia, justamente para ver se o menino se sente chamado ou não, se é aquilo ou não, né? Porque imagina, às vezes a pessoa fica com aquilo entalado, né? Tanto os meninos quanto as meninas. E aí se casam, mas aí fica com aquele, e se eu fosse padre, será que eu não seria mais feliz? E se eu fosse freira, será que eu não seria mais feliz, né? E às vezes por um medo besta de não gostar e voltar, e o que as pessoas vão pensar se eu voltar, né? Cara, o que as pessoas vão pensar? O problema dela que elas vão pensar, o problema é você ver se aquilo é a sua vocação, né? Exatamente. E infelizmente a gente vive uma cultura, né, que a gente pensa muito naquilo que os outros vão falar. Mas acho que é exatamente isso, né? E também, assim, às vezes a vocação, quando você faz uma experiência ou você sente um chamado, não necessariamente, muitas vezes, aquilo vai se perpetuar. Pode ser que Deus utilize daquele momento, né, que você passou ali, para que você cresça, para que você amadureça, né, e possa ser, né, possa ir se moldando, né, e se tornando buscando cada vez mais a santidade, independente da vocação que você vai viver, né? Então, é muito válido. Hoje, se, assim, acontecesse alguma coisa, por exemplo, de eu sair, ou, não sei, eu perceber que não é mais isso, eu seria profundamente grata por
tudo aquilo que eu vivi ali dentro. Assim, porque para mim foi um momento, assim, uma experiência muito, muito, muito válida, né? E de céu também, né? Claro, não porque não tive dificuldades ou alguma coisa assim, mas pelo contrário, né? Que dificuldade a gente encontra em todo lugar. Onde tem ser humano tem dificuldade, né? Não tem jeito, não tem como fugir. Mas, assim, apesar disso e principalmente além disso, né? Eu sou profundamente grata e se eu pudesse viver tudo de novo, eu viveria dos mesmos perrengues, do mesmo jeito. Então, mas é realmente não pensar muito, né? E se não for, você fez, né? Como você disse. Porque o problema é realmente se fica naquele e se, e se, e se. Então vai. Se tem dúvida, é a melhor coisa. Porque pelo menos dá pra você voltar. Agora, depois que você casa, não tem como mais voltar atrás, né? Embora tenha um namoro que te prepare e tudo mais. Mas na vida religiosa, você pode, né? E na vida consagrada, você pode entrar e depois perceber que não é, dá pra sair. Então, é algo que, mas assim, se Deus chama, só se lance, independente de qual, né, qual a sua vocação. Seja matrimonial, seja religiosa, seja sacerdotal, né? Mas realmente, como a Sara comentou, vocação acertada, vida feliz. Bem isso. Eu achei interessante que você disse que na época que você estava em dúvida, você rezava todos os dias, lia a Bíblia, ia à missa, comungava diariamente, e isso é muito importante, né? Para descobrir a sua vocação, a oração, ser íntimo de Deus. É, isso é realmente muito importante, né? É isso que, na verdade, faz que a gente escute, né, a voz de Deus dentro de nós. É aquilo, né? Não tem como você enxergar o seu reflexo dentro de um rio agitado, né? A gente não consegue enxergar o nosso reflexo ali, porque tá agitado. Então, a gente precisa... A oração, ela nos traz isso, né? Ela faz com que aquiete aquilo, todo aquele orgulho que fica dentro de nós, para que a gente possa realmente enxergar aquilo que Deus também sonhou para nós, porque desde sempre Deus nos escolheu e nos chamou para a nossa vocação. Então, a oração, ela realmente é primordial e essencial, não tem como ser sem ela. Ô, Tata, fala um pouquinho aí como que é a rotina de vocês, o que vocês fazem? Vocês ficam o dia inteiro lá rezando? Muita gente pensa, né? Acorda, reza, fica o dia inteiro rezando. Né? Acho que é muito beneditino, né? Fala um pouco da sua rotina lá pra gente, por favor. Olha, bom, lá a gente... Assim, claro que temos nossos momentos de orações, né? Temos missa diária, vou contar mais ou menos, né? Diariamente nós temos missa às 7 da manhã, então geralmente a gente acorda umas 6h20 para ir à missa. Fazemos antes da missa uma oração juntas, né? A oração da manhã. E aí tem a missa, a gente faz sempre todas as refeições juntas, né? Como juvenistas, né? Na verdade, e com a nossa mestra, né? A irmã que nos acompanha. E de manhã sempre é um período de trabalho. Então, a gente pode ajudar as irmãs nas diversas tarefas que elas exercem dentro do santuário. Então, seja na parte da padaria, seja na parte da recepção, seja na parte de limpeza. Então, a gente sempre tem trabalho na parte da manhã. E aí, à tarde, geralmente nós temos aula. Né? Então, nós temos aula de... A gente tem também uma hora de livre, né? Para você tomar banho, arrumar suas coisas, né? Também para descansar, se quiser. E à tarde nós temos aula. Nós, né? Como juvenistas e candidatas, a gente tinha aula sobre a igreja, tinha de maneiras marianas, tinha aula sobre a espiritualidade de Shansta, tínhamos aula também de canto. O que mais? Eu não me recordo muito bem, né? Que faz 5 meses que eu tô em casa, já não tenho mais aula. Mas acho que é isso. E aí nós temos também uma hora de oração
particular, né, de adoração no santuário, ou se você sentir à vontade, porque lá é bem grande, né, então pode fazer a oração onde você se sente mais à vontade e consiga rezar em Deus. E à noite a gente geralmente tinha alguma oficina, então alguma irmã ia lá para dar uma oficina, então, por exemplo, de costura ou uma oficina de culinária, né? Então, ia mais ou menos nesse ritmo. E geralmente de final de semana nós ajudávamos na romaria, quando vem as pessoas, tudo mais. E quando tem encontros vocacionais também a gente se prepara e ajuda a irmã também nos encontros. Acho que é mais ou menos isso a rotina, mas ela passa desde trabalho, a oração a aulas também, né? Nesse tempo de pandemia, vocês têm alguma rotina que as irmãs passam para vocês? Algum estudo que vocês têm que fazer? Vocês estão tendo aula online? Como que está sendo esse período? Olha, nesse período a gente tem, porque como a gente também está se preparando para ir para a Alemanha, então a irmã nos estimula bastante a nos aprofundarmos na língua, né? E aí ela dá aula uma vez por semana de alemão pra gente. E Irmã Lúcia? a irmã Sandra Regina, a nossa mestra, ela fala alemão. Muito bem. Ai, meu Deus, é muito difícil. Mas e de sábado nós temos como se fosse uma reunião. E a gente não está seguindo uma linha cronológica ou estudo específico de algo, mas ela sempre traz uma irmã, geralmente está sendo, ela traz uma outra irmã para falar para a gente algum ponto específico, né? Seja da espiritualidade de Shansta, seja daquilo que está acontecendo no mundo, ou para nós também fazermos, que nós fazemos também aspiração, né? Ou seja, nós fazemos propósitos mensais, também juntas em grupo. Então, por exemplo, foi mês de maio, né? Mês mariano, nós fizemos uma reunião para ver, né, a partir do nosso dia a dia, o que nós podemos fazer tanto para nossa autoeducação, como também como oração e santificação das outras pessoas também. Mas tá sendo mais ou menos assim, né? Que tem uma realidade muito diferente. Mas a gente busca, né, em casa, manter sempre a nossa vida de oração e tá, assim, sempre renovando diariamente o nosso sim, porque o sim, ele não é só dado uma vez, né? A gente todos os dias tem que dar o nosso sim. Então, a vida de oração também nos ajuda a cultivar a nossa vocação. Vocês vão quando para a Alemanha? Olha, se tudo der certo, no sábado, agora. Sábado agora? Sim, foi muito providência. Meu Deus! Muito rápido, né? Mas era pra gente ter ido, na verdade, em março, mas com tudo que aconteceu, né, com a pandemia, então nosso voo foi cancelado. Assim, Deus tem um plano, com certeza, né, para tudo isso que a gente tá passando e talvez precise passar realmente, né? Mas daí cada vez foi adiando e agora é para ser no sábado. A gente ainda tá resolvendo alguns assuntos burocráticos, né? Porque a Alemanha, na verdade, ela tá fechada. Então, as irmãs de lá estão correndo para que também a gente possa conseguir realizar a viagem, senão e não ser barrada, né? Na hora de entrar, porque tá bem rigoroso, né? E você é de qual cidade? Eu sou de Louveira, São Paulo, Ah, tá. interior de São Paulo. Fica pertinho de Campinas. Você conheceu o movimento pelo Jufém Louveira? Pela Jufém Louveira, sim. Aqui, assim, sempre foi... Na verdade, eu conheci o movimento pela minha inspetora da escola.
E aí ela nos convidou a participar do movimento como apóstola, né? A gente era bem pequena. Então entramos nós quatro, as 4 irmãs. E desde então estamos aí todas, né? Minha irmã agora na Liga e as outras também na UFEM. E a menorzinha nas apóstolas. Ai, que bonitinho. Meu Deus. Bom, mais alguma pergunta? Gostaria de falar mais alguma coisa? Acho que não. Acho que Nossa, cara, só isso. muito bom, meu Deus, muito bom. Desculpa qualquer coisa, né? Eu não tô acostumada com isso, assim. É um pouco diferente, né? Mas obrigada pelo convite, obrigada pelas pessoas também que estão acompanhando, né? E que o instituto, né, de vocês também, de Santa Zélia. E meu Deus, Santa Zélia e São Luís, Santa Zé de Luís. né, também seja muito fecundo e cada vez mais, né, surjam vocações para vocês, né, que possam Amém. crescer cada vez mais. Mas Deus lhe pague, é um trabalho muito bonito que vocês estão fazendo de evangelização e de realmente tirar um pouco do tabu, né, das vocações e tudo mais. Então, Deus lhe pague de coração. Falar com a Thalita parece que até traz um pouquinho do santuário pra gente, né? Então, nossa. Eu até Bom, né, o vontade. santuário é demais. Thalita, muito obrigada. Boa viagem, viu? Deus abençoe. Muito obrigada. Nossa Senhora esteja com vocês, guiando, protegendo. E se Deus quiser, nós queremos muito ir na sua versão, viu? Nossa, Tá mais que convidada. Tá nossa, convocada. queremos muito mesmo, se Deus quiser. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês, a viagem de vocês. Amém. Vocês também. Amém. Vamos fazer uma oração final, agradecendo a vida da Thalita e também pedindo pela viagem, né? Que ela e que todos os meninos vão fazer para a Alemanha, que Deus proteja, que o anjo da guarda abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Mãe Rainha, rogai por nós. Santa Zélia e São Luís Martã, rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ô, Tati, muito obrigada, viu? Muito bom falar com você. Muito bom falar com vocês também. Deus lhes pague. Boa noite. Amém. Fique com Deus. Boa noite. Tchau. Tchau.